Você já se perguntou como uma pequena ilha pode mudar o rumo de uma guerra? Imagine uma batalha onde a maior potência militar do continente é humilhada por uma estratégia surpreendente. E tudo acontece em Nova de Cisca. Nesse cenário tenso, forças de várias nações se enfrentam, drones cruzam os céus e portos estratégicos se tornam pontos de virada. Prepare-se para descobrir os detalhes por trás de uma das escaladas mais imprevisíveis do conflito atual. Tudo começou com a tentativa da Rússia de consolidar seu controle na região, usando seus maiores navios de desembarque da classe Tupir. Esses gigantes de aço, capazes de transportar tropas e equipamentos pesados, foram projetados na década de 1960, mas ainda hoje representam uma ameaça real. Com cerca de 55 metros de comprimento e uma velocidade de até 17,3 nós, eles podem transportar até 440 unidades de carga, incluindo blindados e veículos militares. Imagine o som contínuo de motores e o cheiro metálico no ar enquanto esses navios cortam as ondas, uma imagem de força que, nesta noite, se revelaria passageira. De repente, em um movimento surpreendente, a Ucrânia lançou uma série de ataques coordenados. Drones precisos pairaram acima dessas embarcações, mirando seus pontos vulneráveis com uma precisão impressionante. Os rumores indicam que os exércitos russos estavam despreparados, incapazes de defendê-los. Os sons de explosões reverberaram por toda a baía de Nova de Cisca. Um verdadeiro caos no mar, um espetáculo de fogo e fumaça que deixou os marinheiros russos em choque. Como uma pequena força conseguiu superar taticamente uma força tão poderosa? A resposta está na tecnologia, na estratégia e, claro, na coragem inabalável dos que lutam. Durante essa noite, a Ucrânia também atingiu instalações militares, um refinador de petróleo, além de posições de defesa aérea como os sistemas S-300 e S-400. Os jatos antiaéreos russos, normalmente tão ameaçadores, parecem estar em chamas, incapazes de conter as investidas inimigas. O som de sirenes, o cheiro de fumaça e a sensação de impotência preencheram o ar enquanto o caos se espalhava. Como um arquiteto furioso com um lançador de foguetes, a resistência russa parecia desmoronar diante de uma ofensiva que ninguém esperava. Por que Putin não reforçou imediatamente Nova de Cisca? A importância estratégica do porto vai muito além de uma simples cidade. Em seu perfil do New York Times, foi destacado que esse porto é uma das maiores potências de exportação de petróleo, grãos e outros recursos russos na Europa. Construído antes da anexação da Crimeia, ele é a ponte para o Oriente, uma porta de saída para navios rumo à Ásia. É um símbolo de poder naval, uma fortaleza que, nesta noite, foi quase destruída por um movimento audacioso. Mas por que o líder russo, que investiu bilhões na sua defesa, não consegue protegê-la? Algo no ar diz que há uma resposta mais complexa do que parece. A dúvida paira como uma nuvem de fumaça. Os líderes russos realmente subestimaram essa ameaça? Ou há forças invisíveis agindo nos bastidores, tornando a defesa de Nova de Cisca uma missão quase impossível? Cada segundo dessa batalha revela uma verdade inquietante, a vulnerabilidade de uma potência que parecia invencível. Enquanto o mar a vibrava com tiros e explosões, uma pergunta permanecia no ar: até onde Putin vai arriscar sua própria estrutura de poder? Prepare-se, pois essa história está longe de terminar. Cada onda de fogo que atravessou o céu de Nova de Cisca revelou uma nova fase de um conflito que pode transformar o equilíbrio de poder mundial. E você, está pronto para desvendar os próximos passos dessa guerra imprevisível? Nos meses desde agosto, várias tensões crescendo no cenário marítimo europeu. As sirenes ecoaram em Nova dos Is, uma cidade estratégica que guarda um segredo mortal. Um navio russo especializado, do projeto 1171 Tupir classe, estacionou-se silenciosamente em uma zona de conflito. Você já se perguntou, como um gigante de ferro pode transformar-se numa ameaça invisível? Imagine um navio colossal, com mais de 50 anos de história, escondido sob o manto do silêncio. Construído nos anos 1960, ainda dura há décadas, transportando militares e equipamentos militares pelo mar. Seus enormes 14 a 15 mil toneladas, com capacidade para carregar até 440 unidades ou 313 soldados, parecem uma fortaleza flutuante.
Uma arma com velocidade máxima de 17,3 nós, capaz de percorrer até 9.150 milhas náuticas sem parar. Por que essa máquina do tempo ainda é ativa? Como ela, um dos maiores do seu tipo, continua impedindo avanços modernos? A resposta está na sua resistência. Apesar de sua idade, esses navios podem ser convertidos para diferentes tarefas, desde transportar tropas até defender a própria costa. Com sistemas de defesa ou carregamento variado, eles permanecem uma ameaça real, mesmo após 5 décadas de história naval. E o mais impressionante? Rússia produziu apenas 15 unidades deste tipo, e muitos ainda estão de pé. Os Tupir classe podem ser equipados com torres de 25 mm e sistemas antiaéreo que, ao longo do tempo, ainda são considerados eficientes. Alguns desses navios podem manter uma velocidade de 9 nós, enquanto outros deslizam a 17,3 nós, navegando incansáveis pelo mar aberto. Mas por trás de toda essa força, há uma questão inquietante. Por que, mesmo com um potencial tão destrutivo, esses navios continuam sendo uma peça-chave no teatro de guerra? Seriam eles símbolos de uma defesa tradicional que não se desfez? Ou serão indicativos de uma estratégia que prioriza a resistência em vez da modernidade? A cada dia, essa ameaça silenciosa que se esconde nas profundezas do mar nos faz refletir até onde a história naval pode resistir às mudanças do tempo. Esses gigantes do passado ainda podem decidir o que acontecerá no presente. E, no coração dessa dúvida, está o mistério de armas antigas que parecem nunca envelhecer. Durante a primeira fase, o navio russo tinha uma capacidade impressionante de transporte. Pode carregar até 313 assorções, além de 20 blindados de batalha, 47 veículos blindados de transporte ou 52 caminhões. Essa versatilidade impressiona, mas há algo mais. Na segunda série de Tupir-class ships, a quantidade de assorções foi mantida, porém a carga total aumentou para 440 unidades. Essas embarcações são verdadeiras fortalezas em movimento. Imagine a cena, equipes operando com precisão, protegidas por sistemas de defesa avançados, como os pares de ZIF-31B de 57 mm, com uma cobertura de mais de 1.200 metros quadrados de área de defesa antiaérea. Essas embarcações se transformam em fortalezas móveis, capazes de resistir às ameaças mais intensas do mar. Seus sistemas de armas, com canhões de 2,57 mm, 2,3 mm e 25 mm, ficam prontos para disparar em alta velocidade. E não para por aí. Os carregamentos dessas embarcações incluem 24 sistemas de assistência, prontos para sincronizar os ataques e a defesa ao mesmo tempo. Para a carga de armas pesadas, há versões com até 160 projéteis, aumentando a capacidade de resistência e ataque. Até hoje, esses navios se destacam como plataformas híbridas, capazes de proteger-se e atacar simultaneamente, um verdadeiro tour de força naval. Mas há algo mais, uma dúvida que paira no ar. Por que, diante de tamanha força, esses navios ainda permanecem na linha de frente da batalha? O que realmente motiva essa aposta contínua na Tupir-class? Esses detalhes técnicos escondem uma estratégia de poder, mas a resposta definitiva ainda está por ser revelada. E você? Consegue imaginar o que vem a seguir? A grande revelação pode estar mais próxima do que pensamos, e as próximas jogadas podem mudar tudo. Durante uma noite tensa, o céu de Novodosses foi cenário de uma ofensiva surpreendente. Os sons de motores de drones sobrevoando o porto ecoaram no ar, enquanto a cidade queima na mira de mísseis russos. Uma explosão reverbera perto do terminal de petróleo, enquanto destroços de um navio de guerra russas, o Tupir-class, se espalham pelo mar. Como uma corrida contra o tempo, Kiev atingiu instalações estratégicas, um campo de drones, uma refinaria de petróleo e o terminal Chescaris. Além disso, alvos de defesa aérea, como S-300 e S-400, também não escaparam à mira. Imagine o caos, o cheiro de fumaça no ar, a sensação de tremor sob seus pés, a esperança de que cada explosão possa ser a última. Para quem vive na cidade, essa noite é marcada por perguntas sem respostas. Por que a defesa de Novodosses é tão vulnerável? É uma questão que assombra os moradores,
enquanto o exército russo tenta proteger esse porto vital, cuja importância vai muito além de sua simples estrutura. Pois Novodossis não é apenas um porto qualquer. Segundo análises recentes, trata-se de uma das maiores portas de saída de grãos, petróleo e produtos russos para o mundo. Desde a implantação de uma base naval por Putin, antes da anexação da Crimeia, o porto se tornou uma peça-chave na estratégia russa. A energia, o comércio, a geopolítica, tudo passa por ali. E, enquanto a cidade enfrenta uma tempestade de fogo, uma questão grave emerge. Por que Putin não faz mais para proteger sua própria porta de entrada ao mundo? Será que os sistemas S-300 e S-400 estão mais fracos do que parecem? Ou há algo maior em jogo? Um segredo protegido por camadas de silêncio e fumaça? A noite de Novodossis revela muito mais do que simples ataques. Ela traz à tona as tensões ocultas, os riscos de uma guerra que ameaça não apenas uma cidade, mas toda uma nação. Uma batalha que, silenciosamente, pode definir o futuro de toda a região. Como será que essa história vai acabar? E quem realmente está controlando o destino deste porto estratégico? O exportador russo de grãos, óleo e outros produtos alcança países ao redor do mundo. Para isso, Putin investiu pesado na construção de uma base naval em Novodossis, antes da anexação da Crimeia. Essa plataforma marítima permitia que a Rússia enviasse navios para a Ásia, América do Sul, Europa e África. O plano de Putin era usar esse porto para ampliar a influência global de Moscou, oferecendo até mesmo grãos gratuitos a líderes africanos, passando por Novodossis. Porém, todas essas estratégias estão à beira do fracasso. A Ucrânia, com ataques incessantes, desfaz o sonho de Putin de expandir sua força na região. Novodossis, considerado vital, virou alvo constante de ataques. Um ataque recente destruiu um navio de guerra russo, além de outros alvos estratégicos. Essa série de destruições revela uma fragilidade alarmante. A defesa aérea russa entrou em colapso quase total. Imagine a sensação de vulnerabilidade no ar, com sons de alertas, o cheiro de óleo queimado no ar. Como uma cidade que já resistiu a tantas guerras, Novodossis agora luta para se manter de pé. Os invasores sabem que esse porto é o coração da exportação de petróleo, cerca de 2% de todo o petróleo mundial sai de lá. Notícias indicam que a Ucrânia tem conseguido bloquear esse fluxo, fechando praticamente toda a atividade portuária. Essa resistência ucraniana mostra que a marinha russa, que antes dizia que dominava o Mar Negro, agora mostra-se quase impotente. O que antes era uma vantagem clara virou uma ameaça, com a destruição de um navio de desembarque de classe Topia, um desastre que se soma às perdas acumuladas. Para muitos especialistas, essa derrota representa o fim de uma era de supremacia naval russa na região. Ao longo do tempo, a estratégia naval da Rússia no Mar Negro virou um verdadeiro fracasso. Desde o início, pareceria que Putin tinha o controle, mas a realidade mostrou o contrário. A importante frota, que estigmatizava o poder russo, foi reduzida a uma sombra do que era. A questão é, por que Putin não investe mais na proteção de Novodossis? Será que ele subestimou a força de um inimigo que, mesmo com uma marinha menor, tem se mostrado muito mais eficaz? A resposta é clara, a fragilidade de suas defesas aéreas e marítimas expõe a uma vulnerabilidade devastadora. Novodossis, que um dia simbolizou força, agora se torna símbolo de fracasso. Um porto que impulsionou a economia russa, com sua capacidade de exportar petróleo, agora sofre ataques que deixam a Rússia acuada e impotente. A guerra no Mar Negro, que deveria consolidar domínio, virou uma batalha de resistência desesperada e repleta de reviravoltas mortais. Quem poderia imaginar que uma porta tão importante pudesse ser tão vulnerável? E o pior, que Putin, um líder considerado poderoso, estivesse à mercê de ataques constantes sem uma estratégia eficaz para proteger o seu maior ativo naval? A resposta é um mistério. Mas uma coisa é certa, o cenário mudou para sempre. Imagine a Ucrânia, aquela nação corajosa, lutando contra o gigante russo com um exército improvisado. Sem marinha própria digna de nota, ela transformou o Mar Negro em um pesadelo para a Rússia. A estratégia russa de dominação naval falhou desde o início, e isso era inesperado,
considerando a temida frota do Mar Negro no início da invasão. Mas o que mudou tudo? Um desastre humilhante que revelou a fragilidade do poder de Putin. Você consegue sentir o cheiro de fumaça no ar, o rugido dos motores de drones zumbindo sobre as ondas escuras, e o gosto salgado do pânico quando os projéteis acertam? Como a Ucrânia humilhou a Rússia apenas com ataques de drones, tornando seus navios cemitérios aquáticos. Isso não é ficção, é a realidade chocante de uma guerra que virou o jogo. A frota do Mar Negro, outrora temida, virou derrota total. Até agosto de 2024, a Ucrânia destruiu um terço dela com mísseis e drones. Humilhação pura para a marinha russa, que percebeu, nenhum navio estava seguro. Até o Moskva, o navio almirante, afundou ou ficou inutilizado. O comando russo recuou, mandando a frota para a Crimeia ocupada. Um fiasco operacional, como destacou o Atlantic Council. E Putin? Ele distorce a realidade para manter o suporte popular, escondendo essa vergonha. Mas operacionalmente, a Rússia perdeu o controle do Mar Negro, incapaz de bloquear vias ou enviar tropas eficazmente. O vazio do poder ressoa nas ondas frias, com navios fantasma flutuando nas profundezas. Agora, uma reviravolta, essa perda vai além da guerra. Outubro de 2024 trouxe consequências globais. Sem o Mar Negro, a Rússia não projeta poder naval no mundo. E aí, ela se aliou à China, virando Junior Partner. Exercícios navais conjuntos em julho mostraram o desequilíbrio, China liderando, Rússia seguindo. Mais humilhação. Será que Putin admitirá essa dependência, ou fingirá força diante do mundo? O cheiro de óleo queimado paira sobre o porto de Novorossiysk, um portal vital para exportações mundiais de grãos e petróleo russos. Mas em novembro, o drama escalou. No dia 25, drones ucranianos atingiram Novorossiysk, destruindo um navio de desembarque estilo Tupolev. Você sentiu o chão tremer com as explosões, o vento carregando fumaça e fragmentos, enquanto defensores russos falhavam? Esse navio, projetado na década de 1960, transportava tropas e equipamento. Produzido entre 1964 e 1975, uma relíquia de 55 metros, capaz de 17 nós de velocidade. Podia navegar milhares de milhas, carregando até 313 soldados ou tanques. Armado com canhões de 57 mm, um bebê defensivo. E ainda assim, vulnerável aos drones ucranianos. A Rússia construiu 14 desses na era soviética, mas agora, perdê-los é perda irreparável. Por que Putin permite isso? Um fato chocante, a Ucrânia não só humilhou a marinha, mas expôs a falha total em proteger portos cruciais. Sons de sirenes ecoam nas ruas de Novorossiysk, prédios tremendo com foguetes errados disparados pela própria Rússia. A resposta russa? Mísseis superficiais SAMS, interceptados por drones. Em 25 de novembro, vídeos mostraram um bairro em chamas, mísseis acertando prédios residenciais por engano. Sarcasmo cruel, a defesa russa defendia, destruindo sua própria cidade. Por que tão inepto? Novorossiysk exporta grãos e petróleo para o mundo, um porto gigante na Europa. Putin investiu milhões em bases navais lá antes da anexação da Crimeia. Agora, drones atingiram plantas de drones, refinarias, terminais de óleo e defesas S-300 e S-400. Os ucranianos debocharam. Por que a cidade não é defendida? O czar lendo foguetes como um arquiteto louco com lançadores. Uma noite produtiva para a Ucrânia, deixando Novorossiysk em dúvida. Imagine o sabor amargo da derrota no ar salgado. Será que Putin finalmente age, ou essa humilhação continua? O coração das exportações russas treme, óleo vazando nas águas. Olhe essa imagem chocante, um gigante naval russo afundado por drones ucranianos em pleno Mar Negro. Você consegue imaginar o terror nas ondas, o cheiro de metal queimado pairando no ar, enquanto a humilhação da Rússia ecoa como um trovão na água? Quantas embarcações mais poderão desaparecer antes de Putin admitir a derrota? Sinta o tremor. O massacre no Mar Negro começou com a superioridade esmagadora da frota do Mar Negro russa.
Eles tinham todos os recursos, navios imponentes, incluindo poderosos carregadores anfíbios, projetando força além das fronteiras russas. Mas a Ucrânia, com o apoio da União Europeia que a tornava ainda mais forte, inverteu o jogo. Sentam-se o ar salgado, o gosto amargo da derrota iminente? Vladimir Putin e seus aliados sofreram bloqueios por mais de 4 anos, confinados à dependência externa. Isso mudou tudo. A Rússia, um dia dominante, agora luta para manter um porto seguro fora do alcance ucraniano. Mas veja, o ataque devastador a Novorossiysk revelou a fragilidade. Em 25 de junho, foi novembro, um drone ucraniano infiltrou-se pelas defesas russas, atingindo o alvo com precisão letal. Será que a União Europeia, através da Ucrânia, roubou o controle? Imagine o zumbido dos motores, o impacto súbito que sacode o convés, deixando cicatrizes profundas no orgulho russo. O alvo? O navio de pouso anfíbio Projeto 1171, classe Tapir, um colosso russo usado para transportar tropas da Crimeia ocupada para a Ucrânia continental. Esse Behemoth, um dos maiores anfíbios navais russos, transportava equipamentos militares pesados. Projetados nos anos 1960. Produto de uma era antiga, só fabricados entre 1964 e 1975, russos como ele não são construídos há décadas. Inacreditável, velhos como esse, ainda em uso sob a superfície travosa das águas? Com cerca de 113 metros de comprimento, canhões duplos de 57 mm, alcance de 1.000 metros, e sistemas de defesa como lança-foguetes múltiplos. 4 de 122 mm, também, protetores contra ameaças próximas. Está equipado para transportar até 440 soldados, ou 20 tanques de batalha, ou 47 veículos blindados de transporte de pessoal, ou até 52 caminhões. Isso carregava 500 toneladas de carga, navegando a 17,3 nós no máximo. Seu raio de ação? Impressionante, 6.300 milhas náuticas a 17 nós, 7.650 a 16 nós, até 9.150 milhas a 9 nós. Uma inovação soviética, ainda poderosa em papel. Mas por que um artefato antigo em rota ao abrigo? Sussurros na brisa mencionam, a Ucrânia derrubou múltiplas defesas russas. Forças ucranianas, australianos especializados, lobos de inteligência dronista, extremistas do ar, combinação letal. Em agosto, mísseis ataques, seguidos por HIMARS, Hammer e outras armas ocidentais, devastaram. Grupos indicaram ataques, seja com drones kamikaze ou precisos. E Novorossiysk? Não é a primeira humilhação. Drones ucranianos já haviam atingido este porto vital, exportador de grãos russos, óleo, produtos globais, um dos maiores do Mar Negro. Em novembro, o ataque se intensificou, plantas de drones caídas, refinaria de óleo atingida, terminal Chescariz destruído. Posições de defesa S-300 e S-400 em chamas. A voz da Ucrânia vanglória, noite produtiva, cidade indefesa. O sarcasmo perfura o ar. Por que Putin gasta fortunas numa base naval, agora vergonhosamente exposta? E resumindo o início chocante, onde a frota russa colidia com a força ucraniana-europeia em ondas turbulentas, imagine agora a resposta imprudente, mísseis russos disparados contra si mesmos. Que loucura emocional essa guerra provoca, transformando protetores em destruidores. Em 25 de novembro, o Insider reportou, quantos autocídios a Rússia pode cometer antes de colapsar? Vídeos no Elapta mostram explosões em apartamentos, cidadãos russos feridos pelo fogo amigo. O Business Insider destaca, a reação foi lançar mísseis superfície e ar contra o próprio povo. Esses S-400 e S-300, orgulho russo, agora lança-chamas urbanos. Ouço o grito das sirenes, sinto o pó das ruínas nas unhas, o pânico palpável. Foram usados para repelir drones ucranianos no ataque, mas erraram. Agora Novorossiysk arde em confusão própria. Será que o embargo naval de Putin piora, forçando dependência da China para projeção de poder? Exercícios conjuntos em julho de 2024 revelam, China lidera, Rússia segue. Humilhação crescente. Em abril, mídia ucraniana expôs,
perda total da presença naval russa no Mar Negro. Navios combatentes enviados à Crimeia para escapar drones agora evaporaram. A porta-voz ucraniana Demetra Fortalenka ainda Platonchuk afirma, números e condições conhecidos. Impossível ocultar navios grandes. Restam auxiliares não combativos, mergulhados em reparos, às vezes facilitados por ataques aéreos ucranianos. O Tapir afetado se refugiou em território russo, exemplo de retirada massiva. Crimeia? Portos-chave caídos. Provando alcance ucraniano. Então, outro recuo humilhante para a frota do Mar Negro? Qual o sentido dessa presença, se drones derrubam tudo à distância? Putin joga uma partida sem vencedores, e a China ri nas sombras. E recapitulando a retirada vergonhosa e os autoprevenos incendiários que deixaram cicatrizes em Novorossiysk, pergunte-se, quanto caminho resta para a escuridão total? Em julho, Putin cancelou o desfile naval anual, medo de ataques dronianos a navios em São Petersburgo, risco real, aplausos fracos. A situação naval russa declina, só com a ajuda chinesa para poder além das fronteiras. Será que exercícios conjuntos em julho de 2024, como o cancelamento do desfile, expõem a desconexão? China e Rússia alegam cooperação, mas realidade, China guia, Rússia obedece. Quanta vergonha nas águas agitadas! Ainda mais em abril, quando a perda de poder no Mar Negro se agravou. Navios combatentes remanescentes? Quase zero. A reduzida frota recebeu ordens de retirada permanente da Crimeia, perda total. Segundo Platonchuk, Ucrânia conhece detalhes, navios repousam não combativos ou em reparos. Esses reparos? Algumas vezes, acelerados por bombardeios ucranianos. Auxiliares não ameaçam. O Tapir atingido não estava sozinho, retirada de combate, forçada para território russo ou metriz provas de vulnerabilidades práticas crimes. Agora, Novorossiysk comprovada em alcance dronil. Então, reviravolta inesperada, nova retirada inevitável? Qual o propósito restante na presença no Mar Negro, se navios caem como dominós distantes? Geliputins invadido desmorona, questionando se alguma força restará para lutar. Sinta o calor das explosões residenciais russas refletindo o desespero. Que ironia! Defesas contra si mesmo. Aqui vai uma pergunta incendiária. Quão baixo Putin afundará antes de admitir o fracasso total no Mar Negro? O impulso para adequado pular, com 2 tapirs restantes, Orz e Nikolai Filchenko. Probabilidade alta de ser um deles, mas nada confirmado, perda lamentável. O cluster Tapir transportava até 313 soldados, ou 13 tanques, ou 27 blindados, ou 40 caminhões na versão anterior. Atual, 440 soldado, 500 tones carga. Armada com canhões duplos EIF-31B de 57 mm, alcance 1.200 metros, lança-foguetes múltiplos de 122 mm, até 4, alcance 23 km, sistemas de defesa próxima, 2.500 metros, 24 tubos lança-foguetes para granadas. Ainda, defeso contra ameaças sérias? Construídos entre 1964 e 1975, 14 de 15 dessa classe jamais terminados. Velhos? Com quilômetros de autonomia, velocidade impressionante, navegação pirata em mares traidores. Tempos de glória soviética evaporaram. Sentam um cheiro de óleo queimado, ouvam um ruído de motores antigos ecoando derrota. Agora, a Ucrânia avança, drones acertam varilhoses, terminais. Que humilhação maior que mísseis russos devorando seus edifícios. Vídeos de 8 segundos capturam fogo urbano, sangue, caos em apartamentos destruídos. Canal Billing Ghost revela interceptações erradas, alvos equivocados. O Times de Nova York TOM 2023 descreve o porto de Novorossiysk como majestoso, um dos mais volumosos da Europipra, chave para exportações de grãos russos, óleo, produtos globais. Putin investiu fortunas na base naval pré-anexão da Crimeia. Permite envio naval asiático PH, mas dronios de Skoret permitem-no. Preparação para Sportinge seria a guerra? Mas ataques repetidos provam vulnerabilidade. Voz da Ucrânia zomba.
Por que não defendido melhor? Sarcasmo cortante, S-300 e S-400 incendiados, mísseis antinavais ridículos. Resposta séria, ninguém sabe por que Putin fala em proteger esse pilar econômico. Após todos, Novorossiysk impulsiona a economia russa. Refinarias, terminais, agora poeira. Drones ucranianos mergulham profundo, sem piedade. Cheiro de óleo derramado impregna o mar. Então, é a gota d'água? Rússia recua da Europa naval, dignidade degradação latente. E revivendo o cancelamento do desfile e o desastre urbano autocausado que seguram o pânico em Novorossiysk, considere essa virada, China emergindo como salvadora forçada? Meses de isolamento naval moldam um futuro. Em julho de 2024, vários casos em julho revelaram desequilíbrio, China dominante, Rússia subordinada. Eles alegam benefícios mútuos, mas Oligomers vê humilhação. Problema: Mar Negro russo restringe projeção solo com ajuda chinesa. Desconexão cresce. Em abril, perda piorou, navios combatentes evacuados da Crimeia sumiram permanentemente. Platonchuk sorri, números claros, condições expostas. Grandes navios impossíveis de esconder. Restos. Navios auxiliares não combativos, em reparos, assistidos por ataques aéreos. Tapir afetado representa retirada forçada, expiação crimes. Crimeia sob escolha de Oswald, provando alcance ucraniano. O comércio em Novorossiysk? Destruído, drones infiltrando. Mortadeira ucraniana cresce, com ondas russas recuando incessantes. Susabilidade prático da frota, 0, se Ucrânia seleciona empilhar de longe. Invasão de Put-Barak? História em segundo plano. Então, Flore trava aqui, quem ganha quando rivais sucumbem? Nejar sente o desgaste, o ar pesado de derrota eterna. Resumindo, táticas ampliam a autoprevenção urbana e o novo impulso em avanço, veja o Tapir classe, quase uma relíquia AC, parada em porto remoto. Será que esse colosso antigo reflete o fim danho frota? Imagem, saliência desbotada, metais degenerados contra a paisagem russa. Projetado nos anos 60, uma embarcação transportadora de tropas anfíbias, carregando 440 soldados ou 500 toneladas. Equipo canhões duplos de 57 mm, alcance 1000 metros, lança foguetes múltiplos, 4 de 122 mm, 23 km, defesa MT, 2.500 metros, verme tubo lança-granadas. Conseguiu transportar 313 pessoas na versão antiga, com equipamentos pesados. Velocidade top, 173 nós, raio vasto, milhares milhas náuticas. Revista Webensystems.net detalha, de uma série não terminada, 14 de 15 jamais completados. Ainda, lastro de invasão da Crimeia. Agora, aterrado por drones. Cheiro de ferrugem, ruído de ondas batendo. Russos dizem que o Tapir está em rota ao abrigo, mas será retirada forçada? Após ataques predecessores, porto deslocado. O Tapir experiente pressão constantemente. País defensivo limitado, quem sabe se sobreviverá novamente. Então, virada, e se outros navios antigos acontecem destino semelhante? Sente o frio do medo naval, ouvindo ecos de explosões passadas. O porto de Novorossiysk, essencial para exportações russas de óleo e grãos, torna-se alvo frequente. Ataques de novembro. Caídos drones, refinaria destruiu, Chescariz abatida. S-300, S-400 chamejantes. Voz da Ucrânia, noite êxtase, cidade indefesa. Sarcasmo permeia, mísseis próprios atingindo aldeias, como arquitetos raivosos com lança-roque ente. Questão real, Putin gasta milhões na base, mas falha em pró-Tegla. Porto colossal, descrito pelo Times como um dos maiores da Europa por volume. Investimentos pré-Crimeia, rota vital para a Ásia. Mas drones vencem. Será que Putin admite incapacificação? Sinta o cheiro de óleo queimado, veja ruínas. A situação naval da Rússia está em crise profunda. Putin decidiu cancelar a tradicional parada da Marinha, que aconteceria em julho.
A preocupação era que drones ucranianos poderiam atacar os navios que normalmente desfilam por São Petersburgo. E não era só risco de ataque, era também o risco de que ninguém se impressionasse com o tamanho reduzido da frota restante. A frota do Mar Negro, que uma vez simbolizou força e poder, agora nada mais é do que uma sombra quase inútil. Enquanto isso, a Ucrânia não perdeu tempo em humilhar a Rússia. Ela começou a atacar os navios da chamada Frota Sombra de Putin. Esses navios, utilizados para o transporte de petróleo ilícito e outros produtos ilegais, agora se tornaram alvos fáceis. Em julho, um jornalista de Kiev descreveu cerca de meia dúzia de ataques contra esses cargueiros clandestinos. Alguns desses ataques aconteceram bem fora do território russo, indicando que a Ucrânia tem agentes secretos em vários países onde a Rússia vende seu petróleo. Putin costumava usar esses tanques para desafiar o mundo. Agora, esses mesmos cargueiros são pontos vulneráveis na teia de ameaças. Cada ataque revela que esse sistema, uma vez símbolo da resistência russa, virou alvo fácil. A cada dia, mais navios russos perdem a proteção. A ousadia da Ucrânia começa a colocar em xeque toda a estrutura naval de Moscou. Até aqui, a estratégia ucraniana tem sido eliminar esses alvos não convencionais: tanques, cargueiros antigos, embarcações que não representam uma ameaça direta ao Estado russo. O recente ataque a um navio da classe Topir em Novodossis não foi por acaso. A Ucrânia parece aproveitar a oportunidade de atingir uma embarcação que, por acaso, estava dentro de seu alcance mais uma vez. E aí, me pergunto, será que Putin realmente achava que, ao retirar a frota do Mar Negro, conseguiria esconder seus navios de olhos atentos? Será que ele não percebeu que, na verdade, esses navios agora estão mais expostos do que nunca? A resposta parece clara: a estratégia de proteger seus interesses no mar está fracassando. Cada ataque, cada navio que desaparece, revela uma realidade brutal. Rússia, uma potência naval em declínio, assistindo impotente enquanto a Ucrânia reorganiza suas forças e mina sua presença. E essa história está longe de acabar. O que será que Putin fará agora? Com a força naval russa cada vez mais fragilizada, o que ainda pode segurá-la nessa guerra de desgaste? A teia se fecha, e a Ucrânia ganha cada vez mais terreno sem precisar de confronto direto. O que virá a seguir? Uma coisa é certa: o jogo mudou, e o Mar Negro virou um palco de vulnerabilidade total para os russos. Depois de mostrar que nenhuma das suas embarcações, pelo menos aquelas que podem afetar a Ucrânia, estão fora do alcance, a Ucrânia provavelmente irá aproveitar essa vantagem. Com as crescentes lacunas nos sistemas de defesa aérea russos, não seria surpreendente que a Ucrânia continuasse seus ataques, eliminando navios que Putin achava seguros. Impressionante, não? Cada ataque revela uma vulnerabilidade que Putin gostaria de esconder. O próximo alvo pode ser uma nave que ele pensava estar a salvo, enquanto a Ucrânia continua a bombardear portos e navios com drones e mísseis precisos. E há uma ameaça ainda maior vindo de fora: a Suécia. Um oficial sueco pediu que seu país obtenha um míssil capaz de atingir Moscou, caso a Rússia se aventure demais. Este míssil tem o potencial de apavorar Putin ainda mais do que a força da OTAN. Por quê? Porque revela que o pequeno país ao norte está pronto para uma resposta devastadora. A Rússia está cercada por inimigos invisíveis e perigos reais, e o que parecia uma presença intocável está se transformando em uma ameaça constante. Em um jogo de sombras e poder, o que ainda está por vir? Aonde essa escalada levará? Prepare-se. O que acontece quando um país que parecia invencível é ameaçado de uma forma que nunca imaginou? A resposta vai te chocar. Tudo começou com uma tensa movimentação no porto de Nova Duzis, uma das maiores conexões do Mar Negro. O ar pesado, carregado de cheiro de óleo e maresia, parecia vibrar com a expectativa de uma tempestade próxima. De repente, uma explosão ecoou, fazendo o chão tremer sob os pés. Uma aliança surpreendente de forças ucranianas tinha atacado um navio russo de grande porte, um alvo estratégico que impactaria todo o equilíbrio regional. Você já imaginou uma base naval de alto nível sendo atingida por drones invisíveis? Foi exatamente o que aconteceu.
Os militares ucranianos conseguiram uma vitória inesperada, destruindo o navio de classe Tupir, um gigante capaz de levar tropas e armas pelo mar, enquanto os sistemas de defesa russos lutavam para responder. Como eles permitiram que isso acontecesse? No momento exato, a atmosfera mudou. Imagens capturadas mostram o navio sendo forçado a recuar, com seus sistemas de defesa tentando bloquear os ataques, mas falhando diante da precisão dos drones que limitaram suas ações. O som de sirenes e o rugido do oceano aumentam a tensão, enquanto os técnicos analisam os dados. Poucos detalhes ainda são conhecidos, mas uma coisa é certa, os russos nunca tinham visto algo assim. E o que dizer do impacto? As forças russas, por sua vez, responderam com uma chuva de mísseis superfície-ar chamados SAMS, os mais avançados, feitos para eliminar ameaças aéreas. Mas será que esses mísseis conseguiram fazer frente ao ataque surpresa? A resposta está na própria segurança do porto, agora ameaçada por um filme de fogo e fumaça que se espalha pelos prédios próximos e pelas docas. A verdade por trás de tudo isso é ainda mais chocante. Nova Duzis é uma cidade de grande importância econômica, um ponto de exportação de petróleo e grãos que abastece o mundo inteiro. Rússia investiu bilhões na sua defesa, construindo uma base naval poderosa, que agora pode estar vulnerável por causa de uma única ofensiva. É difícil imaginar que um ataque coordenado pudesse colocar uma peça-chave do seu sistema de exportação em risco. Por que, então, Putin não reforçou ainda mais sua proteção? Como uma cidade vital como Nova Duzis, com seus portos gigantescos e movimentados, poderia estar tão exposta? Cada detalhe revela uma fragilidade que ninguém esperava. Uma cidade que é símbolo de força global, agora às portas de um colapso que pode mudar a história do Mar Negro para sempre. Até agora, não há confirmação se algum navio russo foi perdido de forma definitiva. Mas a dúvida persiste. Será que essa ofensiva foi um aviso? Uma jogada que revela uma vulnerabilidade geométrica e estratégica? Enquanto as forças continuam a se mobilizar, o que fica claro é que o jogo naval mudou para sempre. A cena final deixa uma dúvida inquietante: até onde Putin está disposto a ir para proteger esse porto que vai além de uma simples infraestrutura? É a porta de saída da Rússia para o mundo? E os ucranianos, até que ponto vão conseguir manter essa vantagem frente à força de um gigante que, por anos, foi considerado invencível? Cada movimento, cada disparo, traz consigo um peso que pode definir o destino de toda uma região.